Olá Fabiano, bem, sabendo a sua necessidade, quanto à necessidade também de muita gente que precisa colocar sensores com escada BR, então vou fazer um pequeno vídeo aqui para auxiliar e ajudar além de você, Fabiano, outra pessoa que possa precisar fazer, e também ajuda a gente porque a gente pode passar esse vídeo para outra pessoa. Bem, no geral, vou começar te explicando algumas coisas. Por exemplo, quando a gente iniciou o projeto com uma Adbus serial RTU e também com USB. Mas a gente trabalhou com RS, a gente ficou trabalhando com RS485 também. Apesar que RS485 é uma outra rede que a gente demorou muito mais. Bem, em todo caso, com relação ao protocolo Modbus no USB serial, no USB, não vai ter problema. No geral, vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que você vai fazer para poder botar os seus termopares no Arduino ou qualquer outro sensor. Aqui vamos abrir aqui o computador virtual porque alguns casos o sistema não funcionou direito. Bem aqui eu tenho um sketch do Modbus. Porque como é que funciona? Você tem o protocolo Modbus, que de repente você já deve até conhecer. E dentro do protocolo Modbus você vai encapsular o seu programa. Quer dizer, você vai colocar o seu programa dentro do protocolo Modbus. Aí a partir de então é só você carregar no Arduino da vida e o Arduino vai servir como escravo da rede, né? Porque no caso o protocolo Modbus é um protocolo mestre-escravo. Vamos lá. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem o início, na verdade o início começa daqui, dessa área onde o JP Zumeta faz toda uma explicação, detalhamento, apesar que para entender isso quem ajudou realmente foi o Marco, porque a gente teve bastante dificuldade para entender esse conteúdo, porque não ficou muito explicativo não, ficou para poucos esse conhecimento. Bem, aqui nessa parte aqui você não precisa praticamente se preocupar com nada. Esses parâmetros aqui, com BPS, MB Slave 1 e paridade, são elementos que você vai ter que colocar também lá no escada BR. Você tem que colocar a velocidade, baud rate, que é 9.600, e você pode botar até 11.500, alguma coisa BPS lá. Mas no geral a gente não chegou a fazer teste com velocidades maiores, teria que trabalhar e fazer outros testes com velocidades maiores. MB Slave é o nome do seu escravo. Por exemplo, você pode ter um escravo 1, que vai ser um sensor K, o escravo 2, que é o sensor J, o escravo 3, que é um outro sensor qualquer, e assim sucessivamente. Quantos escravos você quiser botar na rede, quantos escravos o escada BR vai aceitar. E a paridade é aquela questão de correção de digital, de tudo mais. Aí você tem que botar de acordo com a paridade que você vai botar aqui no seu projeto, né? Bem aqui, você talvez já deve ter aqui no enum, essa parte aqui é uma parte muito importante. Por quê? Porque é aqui que você vai relacionar o seu sensor com o escada BR. O escada BR vai enxergar tudo que você vai ter no seu sensor nesse elemento aqui. Então, por exemplo, esse MB pino 3 poderia ser qualquer outro nome, poderia ser X3, L3, S3, qualquer coisa. E no final você bota essa informação aqui, e depois lá no escada BR você vai relacionar o seu escada BR com essa informação e pá, acabou, não tem muito problema. Tá, aqui no Void Setup é praticamente a configuração base do Modbus, né? O que você botar aqui no seu sketch, você também vai ter que botar lá no escada BR. Então nosso sketch aqui está 9600 bps, 8N1, RS485, network, tal. Um detalhe interessante.
Esse sketch que a gente tem, esse código aqui, a gente usa também o mesmo sketch para RS485 e funciona tanto um quanto o outro sem problema, porque lá no RS485 você tem que botar 2, mas se você deixar 2, funciona no USB também sem problema, como se é o caso USB. Void loop é praticamente aonde você vai encapsular o seu código. Quer dizer, você tem um termopar JK, você tem um termopar qualquer sensor, qualquer tipo de sensor que você vai trabalhar no seu projeto, você vai colocar a informação aqui dentro. Tanto é que, por exemplo, aqui em Void Loop, o que a gente fez? A gente colocou uma informação referente a um LED 3, pino 3. LED, aqui a gente botou digital byte, né, que vai escrever, que vai acender, e se caso não, vai apagar. No caso a gente botou um casezinho. Uma coisa interessante é que antes disso a gente fez a gente nomeou, né, informou ao programa que o nosso LED pino 3 é igual a 3, que é da porta 3 do Arduino. E isso dá a capacidade do programa entender que é o pino 3. Tá, então você entende, né? A base toda do seu programa vai colocar dentro do Void Loop. Feito isso, aqui você tem aquela parte que eu te falei do TX2, TX-pin, que quando você bota 2, você pode colocar automaticamente em RS485, mas você pode deixar desse jeito mesmo, que vai funcionar tranquilamente para USB. O resto tudinho embaixo são referente ao código, os quadros, tal, que não interessa. Basicamente o que interessa pra gente é o que foi dito agora, a parte de aqui no enum, nessa parte bem aqui, onde você vai declarar o seu sensor para o SCADA-BR. Você vai declarar também pro programa aqui ser qual a porta que você vai usar. O void setype é onde o programa inicializa o protocolo inicializa, né, a comunicação, que ele dá a informação 9600 bps, tal. No caso aqui com bps paridade 2, é porque antes, lá no início, ele já tinha declarado aqui, bem aqui, ele já tinha declarado bps 9600 MB. Então, como ele botou o nome e igualou com os valores, isso não é novidade para você, que ele só fez colocar os valores variáveis aqui. Perfeito. Aqui no Void Loop você vai colocar a informação do seu sensor. Então, no geral, você tem que fazer um programa, um sketchzinho para pegar a informação, né, do seu sensor, e você vai colocar aqui dentro do Void Loop. Perfeito. O resto tudo é caixa preta. Assim, a gente tem o interesse em desenvolver um projeto em cima disso mais detalhado, com mais conhecimento, para que a gente não possa ter surpresa depois, mas isso é outra história. Então aí aqui ficamos aqui nessa parte. Então aqui você fecha o sketch. Feito isso daqui, você vai lá com o seu USB no upload e carrega. Carregou para o seu USB, você fecha aqui. Fechou? Perfeito. Aí você vem no SCADA-BR. Uma coisa interessante no SCADA-BR, antes de você fazer a instalação no SCADA-BR, você tem que ter uma máquina virtual Java. Então você tem que instalar uma máquina virtual Java na sua máquina, para o SCADA-BR rodar. Depois disso, você vai vir aqui, vai clicar no SCADA-BR. Aí ele vai abrir. O SCADA-BR ele roda em cima de um servidor Tomcat. Então isso é bem interessante, porque qualquer programa que você faça, você vai poder acessar pela internet sem problema. Basta você rotear no seu roteador e fazer. Claro que isso que eu estou te falando, na verdade, é mais teórico, porque eu ainda não fiz. Mas o pessoal lá da MCA, que é o que dá suporte ao SCADA-BR, fala que funciona assim. Então, o login você viu, né? Admin. Entramos aqui. Aqui dentro a gente vai aqui em Data Source.
No data source, aí você vai ter diversos protocolos, BACnet, DN, tal. O que nos interessa? Modbus serial. Modbus serial, aí você vem aqui no CADD, clica no lado. Clicou, vai aparecer isso aqui. Aqui são as informações de parâmetros que a gente tem que dar. Por exemplo, eu vou colocar o nome do meu data source de teste 1. Vou colocar um período de 100 milissegundos. 100 milissegundos. Timeout deixo 500 sem problema. E aqui é isso que é o mais interessante. Você tem que deixar o mesmo padrão. 9600, 8 e a paridade 0, tá? Outra coisa, para que você não tenha problema de nada, normalmente eu nunca tinha feito isso, mas a gente sempre chega aqui na concorrência e bota as leis para ficar, acho que não, você não tem problema. Feito isso, você vai lá em cima e manda salvar. Só que só tem um detalhe: o programa informa que não tem a porta serial aqui. Não tem porta serial. Não, provavelmente deve ser porque eu não devo ter colocado a porta serial no programa. Mas isso daqui é um ponto interessante. Por quê? Porque quando você for fazer o seu projeto lá, você vai perceber que isso aqui está sem porta serial. E você vai tentar fazer um bocado de coisa e tudo mais, e não vai conseguir muito não. Aqui está sem porta serial, isso porque na verdade eu não estou ligado o Arduino aqui via USB. Então, como não tem uma ligação com o Arduino via USB, o próprio sistema informa que não tem porta serial, porque não tem uma ligação com o Arduino, claro, óbvio. Mas quando você colocar o seu Arduino lá para fazer a colocação, você vai ver que não vai aparecer de jeito nenhum. Por quê? Porque o SCADABR ele vem com bug, né? E tinha que ter corrigido esse bug já. Vou falar lá pro Diego para ele corrigir. Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Vou minimizar aqui. Isso aqui é uma máquina virtual. Aí eu vou pegar... vou pegar aqui. Aqui a gente tem o fórum, né, do SCADABR e tal, como você conhece, do LDG. E vou aqui no fórum. Aqui no fórum. Por que eu vou aqui no fórum? Porque a ideia... Bem, eu vou ter que parar aqui rapidinho, porque talvez o meu filho vai ficar fazendo barulho e não vai dar pra ouvir legal. Então eu vou fechar aqui, tá? Beleza, um abraço.